Olá, tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico. O nosso guia é o livro dos Salmos. Estamos na lição número 5, um cântico ao Senhor em terra estranha. Bem, eu sou Manuel Caetano e este é o nosso canal, @elmensageiro. Se você não é inscrito, se inscreva. Compartilhe com seus familiares, seus amigos. Não esqueça de deixar o seu like, fazer um pequeno comentário, mesmo que seja apenas um amém. É relevante para que esta lição chegue a mais pessoas. Bem, como de costume, antes de entrarmos na lição, nós vamos fazer uma pequena oração. Quem puder, curve sua fronte e vamos orar. Senhor que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Nós te agradecemos pelas graças recebidas. Senhor, nós estamos estudando a lição da Escola Sabatina e pedimos a Deus, o Espírito Santo, que nos ensine e nos oriente. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, então nós vamos para a nossa lição de sábado. Um cântico ao Senhor em terra estranha. Vamos ao verso para memorizar. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Salmo 137, 4. Nós temos vários salmos bíblicos para estudarmos durante a semana. Anote aí, estude, não esqueça. É importante. A presença do sofrimento e do mal em nosso mundo levanta questões desconcertantes na mente de muitas pessoas em relação ao caráter de Deus. Por que o Senhor permitiu que o pecado existisse? Por que Ele permite que os inocentes sofram? Por que Ele permite que o pecado e o sofrimento continuem existindo? Porque os ímpios sempre prosperam. As promessas de Deus contidas na Bíblia falharam? As Escrituras são meramente uma bela obra-prima literária, inspirada, mas não inspirada por Deus, destinada a pessoas que têm interesses espirituais? Ou pior, a Bíblia e suas promessas são ilusões de mentes religiosas, mas não possuem base alguma na realidade, porque, em última análise, Deus, como alegam as mentes seculares, não existe. Infelizmente, essa linha de raciocínio é bastante comum em nossos dias. O questionamento acerca das ações de Deus planta sementes de incredulidade, o ceticismo no coração de muitas pessoas, especialmente entre os jovens. Com frequência, quando essas questões originadas na incredibilidade surgem na mente de cristãos, o resultado é o cumprimento da profecia de que o amor se esfriará nos últimos dias. Mateus 24, 2. Vocês entenderam? O amor no tempo de hoje está esfriando cada vez mais. É por isso que há tanta incredibilidade, muitas dúvidas, muitas perguntas. Mas a Bíblia responde a todas as nossas dúvidas e todas as nossas perguntas. Vamos então para a nossa lição de domingo, os dias do mal. Leia Salmos 74, 18 a 22, 79, 5 a 13. O que está em jogo nesses textos? O grande conflito entre Deus e os poderes do mal, o caráter de Deus. Por que Deus permite a existência do pecado e do sofrimento? Mesmo que o saltério não aborde explicitamente essa questão específica, os Salmos 74 e 79, que tratam da destruição de Jerusalém, se baseiam nessas preocupações. Esses dois salmos
tem algumas semelhanças notáveis em relação ao tema do pecado e do sofrimento, que são aplicados nos dias de hoje. Quantas e quantas vezes de joelhos imploramos pela providência divina, tanto em nossas aflições por doenças, perdas, situações financeiras, emprego, maus governantes que levam a nação ao medo, a perseguições e à destruição. Então de joelhos clamamos: até quando, Senhor? Vamos ler o Salmo 79, de 5 a 13. É um salmo de Asafé. Mas eu vou começar no verso 1. Ó Deus, as nações invadiram tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a ruínas, deram os cadáveres de teus servos às aves do céu por alimento, a carne dos teus fiéis aos animais selvagens, derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não há ninguém para sepultá-los. Somos motivos de zombaria para os nossos vizinhos, de riso e menosprezo para os que vivem ao nosso redor. Até quando, Senhor? Ficarás irado para sempre? Arderá o teu ciúme como fogo? Até quando, Senhor? Teu ciúme arderá contra nós. Até quando sua misericórdia não perdoa os nossos pecados? Inclina vossos ouvidos e ouve o nosso clamor. 6. Derrama a tua ira sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome. 7. Pois devoraram Jacó, deixando ruínas à sua terra. 8. Não cobres de nós as maldades dos nossos antepassados. Venha depressa ao nosso encontro a tua misericórdia, pois estamos totalmente desanimados. Meus irmãos, quantas vezes em lágrimas clamamos ao Senhor, por toda a noite choramos por um milagre, mas Ele não vem. E os inimigos perguntam: onde está o teu Deus? Acode-nos, Senhor. Não deixes envergonhar o seu santo nome, é o que nós te pedimos. Vamos ao verso 9. Ajuda-nos, ó Deus nosso Salvador, para a glória do teu nome, livra-me e perdoa nossos pecados, por amor do teu nome. Porque as nações haverão de dizer: onde está o teu Deus? Onde está o Deus deles? Diante de nossos olhos, mostra às nações a tua vingança pelo sangue dos teus servos. Verso 11. Cheguem à tua presença os gemidos dos prisioneiros, pela força do teu braço, preserva os condenados à morte. No verso 12, retribui 7 vezes mais aos nossos vizinhos as afrontas com que te insultaram, Senhor. No verso 13, então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos, de geração em geração cantaremos os teus louvores. Bem, aqui podemos ver que no final Deus mostra a sua misericórdia e faz justiça, afasta de nós as dores e males do inimigo e nos traz a cura, o alívio do nosso clamor. Mas nós somos imediatistas, queremos as respostas na hora. Quando não recebemos, logo desistimos, perdemos a esperança. É isso que o inimigo quer. Mas nós não devemos perder nossa fé, porque sabemos que a vitória virá, porque Ele é o nosso Pai Celestial. O salmista insiste em sua oração para que Israel não seja destruída. Mas os habitantes babilônicos destruíram o templo de Israel, deixando a destruição de mortos espalhados pelo chão, tudo por causa do pecado e de suas consequências. Mas Deus os libertou. Deus libertou o povo de Israel e eles reconstruíram tudo.
Na vida real de hoje, quantas e quantas vezes nos ajoelhamos, clamamos e pedimos a providência divina e Deus parece que não nos ouve. Mas nós nos enganamos. Deus sabe antes de pedirmos tudo o que necessitamos. Ele não falhará. A justiça será feita. Até mesmo os maus governantes que semeiam mal e ceifam vidas, quer eles queiram ou não, acreditem ou não, o juízo virá mais rápido do que eles possam imaginar. Vamos então para a nossa lição de segunda-feira. À beira da morte. Leia o Salmo 41, 1 a 4, Salmos 88, 3 a 12, Salmos 102, 3 a 5, 11, 23 e 24. Que experiências esses textos descrevem? Você já passou por situações semelhantes? Experiências de proximidade da morte e desespero, sentimento de abandono e ausência de Deus. Por que Deus permite que os inocentes sofram? A lição nos lembra de que o pecado pode trazer enfermidades. Salmo 41, 3, 4. Com essa ideia em mente, vamos considerar a pergunta: por que Deus permite que os inocentes sofram? À luz dos 4 Salmos 6, 41, 88 e 102, em primeiro lugar, devemos observar que esses 4 cânticos descrevem o sofrimento que os salmistas experimentaram por causa da enfermidade pessoal. Nós podemos ver isso em Salmo 6, 2, 6, 7, Salmo 41, 3, Salmo 88, 3, 9 e Salmo 102, 3, 9 e 11. Em segundo lugar, os salmistas suplicaram ao Senhor por cura nos Salmos 6, 2 a 4, no 41 a 4, no 88, 1, 2, 13 e no 102. Eles consideravam essa cura uma vindicação de Deus diante de seus inimigos, no Salmos 6, 8 a 10, 41, 5 a 12 e no 102. Finalmente eles argumentaram de maneira convincente que se tivessem morrido, teriam sido privados da oportunidade de louvar o nome de Deus. Está no Salmo 6,5, no 88, 10 a 12. Neste ponto, a nossa análise devemos observar que a mente hebraica não estava interessada em fazer perguntas filosóficas sobre a dor e o sofrimento humano. Em vez disso, o foco era Deus e a sua glória. Os salmistas reconheciam que o Senhor permitia que eles experimentassem tristezas no Salmo 6,1, reconheciam também que somente Ele pode conceder saúde. Depois de terem sido curados de suas aflições, eles desejavam testemunhar das misericórdias curadoras de Deus. Quantos de nós temos a atitude de confiança em Deus quando somos afligidos por alguma doença? Costumamos questionar: por quê? Por que eu, Senhor? Não seria melhor, nesse momento difícil, confiar em Deus e aguardar por Ele, que Ele nos traga a sua vindicação, para então podermos testemunhar de sua glória? Pense nisso. Vamos então para a nossa lição de terça-feira. Onde está Deus? Leia Salmos 41, 1 a 3, Salmo 63, 1, Salmo 69, 1, 3 e 102, 1 a 7. O que causa grande dor ao salmista? A aparente falta de atenção de Deus em relação às dificuldades de seus servos e a ausência divina. Por que Deus não acaba com o nosso sofrimento atual? Em meio ao sofrimento, muitas vezes perguntamos: onde está Deus?
Essa questão muitas vezes surge dentro de nós em situações de profundo desespero e angústia. Nesses momentos, nossa tendência como seres humanos não é pensar em nossa dor e sofrimento em termos morais ou filosóficos. Só queremos respostas e livramentos. Em nosso desespero, muitas vezes, assim como os salmistas, recorremos a Deus em busca de auxílio, em busca de socorro. Observe que mesmo parecendo que o Criador não estava presente, o salmista apelou: ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não fiques insensível às minhas lágrimas, Salmo 39:12. E o que você faz quando você está em sofrimento? Quando alguém da sua família está doente à beira da morte, no hospital, e você se ajoelha e pergunta: por que, Senhor? Por que o meu filho, meu pai, minha mãe, minha filha? Por que, Senhor? O que eu fiz contra ti? Ela é tua serva, ele é teu servo. Ó Senhor, tenha compaixão. Nós elevamos nossa oração com tanto fervor que Deus com certeza vai ouvir e fará a vontade dele e não a nossa, porque Deus sabe sempre o que é melhor para nós. O salmista sabia que Deus estava ali, mesmo que não tivesse nenhum sinal externo da presença divina. Assim acontece com a gente. Nós sabemos que Deus está presente, que o Espírito Santo está presente. Ele está nos vendo, ouvindo nossas orações. Isso é fé. O salmista disse: desisto. Estou abandonando a fé porque Deus não me responde. Então, ele não deve existir. Em vez disso, o salmista confiava em Deus e esperava que ele agisse em seu favor no momento certo. Descanse no Senhor e espere nele. Salmo 37:7. Confie em Deus em suas orações. Se Deus está em silêncio, é hora de nós ficarmos em silêncio e esperarmos. A questão não é onde está Deus. Ele está presente. Ele cuida de nós. A questão é: estaremos lá também esperando com fé que Ele haja em nosso favor? 4. O salmista se examina e busca a Deus com confissão e humildades, petições. Sabe que o Senhor não permanecerá em silêncio para sempre. Ele segue confiante em Deus. Nós também. Nós devemos ter essa confiança, mesmo que quando olharmos, tudo está desmoronando, tanto em saúde quanto em emprego, até mesmo a nação, esse país. Nesse momento que nós vemos que nada dá certo, que eles estão sempre atacando, julgando com injustiça o povo de Deus, uma nação inteira, tenha certeza que haverá justiça. Mais cedo ou mais tarde, a justiça virá a todo vapor. Vamos então para a lição de quarta-feira. Falhou a sua promessa para sempre? Leia Salmo 77. O que o autor estava enfrentando? Uma situação de angústia e aflição. Sentia-se abandonado por Deus. Leia o Salmo 77, 1 a 12.
Eu vou colocar aqui, você dá uma pausa e leia. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Isso é um salmo de Asafé. O Salmo 77 expressa bem os sentimentos de dúvida e desânimo que muitas vezes nos oprimem em momentos de angústia. Acaso o Senhor me rejeitou em definitivo? Jamais voltará a ser bondoso comigo? Seu amor se foi para nunca mais voltar? Deixou de cumprir suas promessas para sempre? Deus se esqueceu de ser bondoso? Em sua ira fechou a porta para a compaixão? A resposta que o próprio escritor apresentou é simples, mas é crucial. Lembre-se hoje dos milagres que Deus realizou por você no passado, nos versos 11 e 20. Recordai os feitos do Senhor, nos versos 11. A partir daí o salmista descreveu o momento mais grandioso da intervenção de Deus na história de Israel no Êxodo, a saída dos israelitas do Egito. O salmista relembrou as maravilhas que Yahweh havia realizado quando libertou seu povo da escravidão egípcia, nos versos 14 e 15. A atenção especial foi dada à milagrosa divisão do Mar Vermelho, nos versos 16 e 19. O teu caminho foi pelo mar, no verso 19. O salmista também recordou como Deus guiou o ministério de Moisés e Arão, no verso 20. Com espírito de profecia, admoesta de maneira tão apropriada. Nada temos a temer com relação ao futuro, a menos que nos esquecemos da maneira pela qual o Senhor tem nos conduzido e de seus ensinos em nosso passado. Ellen G. White, Vida e Ensinos, página 143. Quando estamos enfermos ou somos assolados por tribulações, faríamos bem em praticar o seguinte exercício de fortalecimento da fé. Anote em um caderno ou diário as bênçãos mais preciosas que o Senhor deu a você em sua vida, desde as mais simples até as mais impactantes. Afinal, não foi exatamente isso que o salmista fez? Procure, anote. Vamos então para a lição de quinta-feira. Para que os justos não sejam tentados. Leia os Salmos 37, 1:8, Salmos 49, 5:7, Salmo 94, 3:7, Salmos 6:25. Que luta o salmista enfrentava? Ele via os ímpios prosperando, oprimindo o justo e desprezando a Deus. Por sua vez, Deus parecia não fazer nada. Por que não desistir e abraçar o mal? Não faça isso. Leia Salmo 37, 1-40. Ele não desampara os seus santos. É um salmo de Davi. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Por que os ímpios prosperam? Davi introduziu esse tema expressando o seguinte conselho: não se irrite por causa dos malfeitores, no Salmo 37, 1. Ele então resumiu o motivo do seu conselho: os malfeitores perecerão, no verso 2. Antes de passar para a sua principal preocupação, que é o povo de Deus, Davi encorajou o crente com vários princípios essenciais para uma vida de santidade, nos versos 3 e 9. Esses imperativos morais são a base para manter a saúde mental e física em um mundo de injustiças. No meio dessas orientações, Davi incorporou promessas da seguinte maneira: 1.
Confie no Senhor. 2, faça o bem. Promessa, assim você habitará a terra e desfrutará de segurança. 3, agrade-se do Senhor. Promessa, e Ele satisfará os desejos do seu coração. 4, entregue seu caminho ao Senhor. 5, confie nele. Promessa, e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. 6, descanse no Senhor. 7, espere nele. 8, não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios, no verso 7. 9, deixe a ira. 10, abandone o furor. 11, não se irrite, certamente isso acabará mal. Promessa, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra, no verso 9. O Salmo 37 é uma obra-prima em forma e conteúdo literário. Se nos esforçarmos ardorosamente para praticar as orientações que ele apresenta, evitaríamos muita frustração e amargura. E como bônus, o texto do Salmo nos oferece promessas encorajadoras que nos motivam a colocar seus preceitos em prática. O salmista repassou os mesmos conceitos no restante do seu cântico. A prosperidade dos ímpios. B, o mandamento de confiar em Yahweh. C, o comportamento dos justos. D, a destruição dos malfeitores. E, promessas para os fiéis. Os conceitos expressos nesse salmo o tornam digno do nosso estudo mais profundo. O salmista nos convidou a confiar em Deus em meio ao sofrimento e às provações. Na maioria das vezes, neste mundo transitório e imperfeito, não obteremos respostas claras para nossas perguntas mais inquietantes. Às vezes, podemos não sentir a presença do nosso protetor celestial ao nosso lado, ou podemos sentir que as promessas de Deus estão falhando. Mas devemos nos lembrar das orientações dadas pelos salmistas. Confie em Deus, independentemente das circunstâncias. Lembre-se das maravilhas que Ele já realizou em sua vida. Estude mais profundamente a palavra de Deus. Agarre-se às promessas divinas e apegue-se firmemente ao Senhor. A salvação dos justos vem do Senhor, e Ele é a fortaleza deles em tempos de angústia. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Amém. Até a próxima lição, número 6. Eu me levantarei, se Deus permitir. Até mais.